se diz o quê? Ó? A gente tem uma carga Q3 positiva, ó, carga Q3 aqui, ó, positiva, né? Que é colocada entre duas cargas, ó, uma partícula de carga Q1, outra de carga Q2. Tá? Esse tempo tá aí. Ó, Q1 e Q2 são fixas nessas duas posições. Tá? Então, vou aumentar mais aqui. Tá? Então, Q1 e Q2 são mantidas fixas, tá? Mas não se sabe o valor delas, tá? As forças que as partículas 1 e 2 exercem sobre a partícula 3 sabe que é positivo, tá? Colocada entre elas, ó, é denominada, então, força 3 total, tá? Força 3 total. Tá? A figura 21, 27, no caso essa aqui, vai ser o número, B, mostra o valor da componente X dessa força em função da coordenada X do ponto em que a partícula 3 é colocada. Tá? Então, 16 aqui. Né? Aí, o que vai acontecer? Vocês têm que e, assim, a posição em que a partícula 2 está é denominada aqui, ó, XS, tá? XS é 8 centímetros, é a posição da partícula 2, ó, essa coordenada aqui, tá? Tá aqui no gráfico, tá? Então, determinar o sinal da carga Q1 e o valor da razão, ó, Q2 sobre Q1, ok? Então, ó, vocês têm que fazer aqui a associação, tá? Vejam aqui, ó, diz aqui que a força total, né, sobre a carga 3, né? A carga 3, ó, ela é colocada numa posição intermediária, tá? Posição, por exemplo, aqui no meio. Tá? Então, o que acontece? Essa Q3 aqui é positiva, né? Q3 é positivo, né? E ele pega e traça, né? Ele traça aqui o gráfico, né? Para a força total, tá? Então, ó, ele não sabe, ó, qual é o valor, não sabe qual é o valor nem do sinal, né? E nem o valor numérico, né? Q1 e Q3. Aí, ó, aqui tem várias possibilidades de análise, tá? Aí vocês podem fazer aquilo que eu disse. Você pode pegar o Q1 e Q2 ó, e fazer uma tabela, por exemplo. Você pode, se quiser, fazer ó, Q1 positivo, Q2 negativo. Q1 positivo, Q2 positivo. Q1 negativo, Q2 positivo. Em geral, quando troca os sinais entre as duas, normalmente a situação simétrica não afeta muito, tá? Então, o importante é saber se Q1 e Q2 são positivas, ambas, ou uma delas é positiva e outra negativa, tá? Então, vocês podem fazer a análise assim, passo a passo, tá? Agora, se quiser fazer uma análise mais genérica, vocês simplesmente deixam, né, elas livres, algebricamente, tá? Com sinais livres, tá? Agora, só tomem cuidado para não fazer aquilo que eu mencionei, tá? Não colocar o sinal livre e, ao mesmo tempo, arbitrar, tá? Arbitrar o sinal. Né? Então, agora, o que acontece? O gráfico dela mostra a seguinte coisa. Ó, então, isso significa o quê? Para que ocorra esse gráfico, como está ali, o gráfico é mais ou menos, dessa forma assim. Vou fazer aqui só o esboçozinho. O gráfico dele está assim, ó. Esse ponto aqui, ó, é 2 centímetros, tá? 2 centímetros, né? A outra vai estar em XS, que é 8 centímetros. 8 centímetros, tá? E esse aqui é o gráfico da força total. Total. A força total é o quê? Seria a soma de F13, né? Mais ó, F23.
Agora, o que vocês podem ver de imediato? Para que a força total seja positiva na região menor do que 2 centímetros, tá? Que é mais ou menos por aqui assim, tá? Que é 8 centímetros, 2 centímetros, mais ou menos por aqui, né? O que acontece? Vocês vão estar com Q3, que é positivo, muito próximo do Q1. E o gráfico diz o quê? Que a força está tendendo a infinito, tá? E isso é que acontece quando duas cargas iguais, ou melhor, de mesmo sinal, se aproximam, tá? Então, a força entre elas é de repulsão, ou seja, uma força positiva, né? E tende a um valor infinito, né? Então, o que vocês vão concluir aqui? Qual o sinal que tem que ter a carga Q1 para que isso ocorra? Q1 tem que ser o quê? Necessariamente tem que ser positivo, tá? Se Q1 fosse negativo, a força entre elas seria atrativa, tá? Se a força for atrativa, o gráfico dela não poderia ser positivo, tá? Então, lembra que isso aqui implica o quê? Implica que a força à esquerda do ponto de equilíbrio, esse ponto aqui, 2 centímetros, né? 2 centímetros, a força à esquerda tem que ser para a direita. Então, a força, né? Força total, a força total aqui tem que estar para a direita, tá? Agora, o que acontece, então? A única possibilidade, ó, sendo Q3 positivo e essa força tendo que ser tender a infinito, tá? É positivo, é que Q1 seja positivo, tá? Agora, o Q2, tá? Também vocês podem o Q2 também vocês podem saber o sinal dela, tá? De imediato, ó. Veja que ocorre o contrário, ó. Quando vocês passarem da região de 2 centímetros para a direita, a, a influência de Q1 vai se tornando menor, tá? E vocês vão ficando, ó, com a influência cada vez maior do Q2, à medida que essa distância aqui, a distância entre Q3, né? Que está no ponto X, ó, e Q2 vai diminuindo. E o gráfico mostra o quê? O gráfico mostra que ela é negativa e tende a infinito, tá? Então, significa, esse tender a infinito significa que ela está se aproximando de Q2. Então, qual é a única possibilidade também de Q2 aqui? Se a força nessa região toda aqui, ó, é negativa, então significa que a força tem que estar apontada para onde? Para a esquerda. A força tem que estar assim. Então, a força total, essa força total, nessa região à direita do ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio é esse aqui, ó, tá? Ela também tem que ser positiva, tá? Então, a gente conclui também que Q2 é positivo, tá? Então, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse, esse sistema aqui, embora seja um sistema esquisito, ele é de equilíbrio estável, tá? Só que ele só é estável, né, um negócio esquisito, na direção X, tá? Se vocês empurrarem ele um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ela também escapa, tá? Mas aqui você está se analisando a direção X, tá? Ou melhor, a direção horizontal, tá? Então, nessa direção horizontal, o equilíbrio é estável, tá? Ó, se vocês forem à direita, ou melhor, à esquerda, a força se torna para a direita, traz ela de volta para o equilíbrio, tá? Se vocês forem para a direita, a força se torna para a esquerda, tá? Traz ela de volta para o equilíbrio. Então, esse equilíbrio, na horizontal, ele é estável, tá? Ele só não seria absolutamente estável se você considerasse a geometria 2D, tá? O bidimensional, tá? Então, se você considerar o eixo Y,
em princípio não tem força nenhuma, tá? A força é zero, tá? Mas o problema é o seguinte, ó, se você puxar a carga Q3, ó, um pouquinho para cima, as duas forças, ó, vão se tornar repulsivas, tá? E a resultante, ó, vai estar no eixo Y para cima, então vai empurrar ela para fora, para o eixo Y. É a mesma coisa para baixo, tá? Se vocês quiserem, podem fazer um desenho mais elaborado. Se vocês colocarem ela X, ó, abaixo do eixo Y, para Y negativo, as duas forças são repulsivas, tá? A resultante, ó, fica para baixo. Tá? Se a resultante ficar para baixo, ela é expulsa da região. Então, esse equilíbrio aqui, ó, ele é um equilíbrio que é fisicamente não realizável. Apesar de ser possível na direção X, ele só ocorre equilíbrio na direção X e o Y tende a não, a não permitir o equilíbrio. Isso aqui seria possível, por exemplo, num caso elétrico, se essa partícula estivesse confinada dentro de um condutor, de um cano, né? Um cano metálico, que impedisse a partícula de ir para cima ou para baixo, tá? Vocês lembram que dentro de um cano a partícula não sofreria força nenhuma na direção Y, tá? Então o cano impediria ela de escapar para cima e para baixo e ela ficaria eventualmente grudada num dos canos, mas oscilando, tá? na, na, na horizontal, tá? Então esses são alguns detalhes, né, do gráfico, tá? Agora, a conta propriamente, vocês podem fazer facilmente. O item A é toda essa parte qualitativa, tá? Então, a gente concluiu, né? Que tanto a partícula 1 quanto a partícula 2, elas têm que ser positivas, tá? Porque senão não faria esse gráfico, tá? O gráfico que está sendo mostrado. Agora, calcular o módulo é muito fácil, ó. Vocês podem usar o ponto óbvio aqui do gráfico, que é o ponto de equilíbrio, tá? Então, a informação que se diz qual é? No ponto de equilíbrio, né? A força é zero, tá? E esse ponto de equilíbrio vocês podem ler do gráfico aqui, ó. São 2, 4, 6, 8, tá? O ponto de equilíbrio ocorre na distância de 2 centímetros. Tá? Então, ó, então entre Q1 e Q3, né, se ele estiver nessa situação, a distância seria 2 centímetros, né? E daqui para a posição do Q2, ó, essa distância aqui, ó, são 6 centímetros. Né? 6 centímetros. 6 centímetros. Ó, então, colocando a partícula Q3 ó, na posição de equilíbrio, na posição aqui x0, vocês calculam a força e tem que dar zero, tá? Então, vocês calculam ó, Q1 sobre Q3, né? Mais Q2 sobre Q3, tem que dar zero. E as distâncias envolvidas vão ser o quê? 2 centímetros e 6 centímetros. Tá? Então, é isso que é feito aqui. Ó, tá? Ó, então, no item B, aí tem aqui umas considerações. Ó. Aí se conclui aqui em metros, 0,2 metros, aí que ele vai chamar de D1, né? E 0,6 metros, 6 centímetros, que ele vai chamar de D2. Né? E aí calcula aqui, ó, nesse ponto, o que a gente vai saber de informação adicional? As duas forças têm módulos iguais. Né? Então, a gente sabe que todas elas são positivas, não precisa mais considerar as cargas, o sinal, e os módulos vão ser iguais. Tá? Igualando os módulos e eliminando tudo aqui que é comum, né? Todos esses ε0, etc., né? Vai sobrar só o que aqui? Ó? Sobra ó, Q2 é igual a D2 sobre D1 ao quadrado vezes Q1. Aí, substituindo os valores, ó, se chega à conclusão ó, que Q2 é 9Q1. Tá? Ou a razão, né? Se quiser a razão entre Q2 e Q1 é mais 9. Tá? Então, qual é a solução do problema aqui? Ó? Se tem que colocar uma carga Q1, pode ser um valor Qzinho, tá? Q2, ó, tem que ser 9Qzinho, né? E nessa situação, o equilíbrio ocorreria, tá? Então, se desconsiderar a parte Y, né? Esse equilíbrio é estável, tá? Então, a força seria restauradora, né? E a partícula poderia continuar existindo, tá? Nesse ponto.